Glória a Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 5. Vamos fazer assim, abre primeiro em Efésios. Efésios capítulo 6, depois Josué capítulo 5. Efésios capítulo 6, Josué capítulo 5. Lendo Efésios primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Quero aproveitar e dizer que no próximo sábado, às 19 horas, teremos um culto presencial para toda a igreja, todos aqueles que tiverem interesse em participar. Sábado, às 19 horas, esperamos você aqui presencialmente. E no domingo, estaremos novamente online às 19 horas. Não entendemos, mas obedecemos. Não entendemos o que Deus tem, não entendemos o porquê de todo esse tempo, não entendemos porque o Senhor tem talvez nos levado a esperar por tanto tempo durante esta pandemia. Não entendemos também porque podemos fazer o culto no sábado e não no domingo, mas estamos aqui para obedecer. Uma coisa eu tenho certeza, irmãos: a mão do Senhor, ela age em todos os momentos. A mão do Senhor age para nos abençoar. E como profeta desta terra, como profeta desta região, eu digo que a mão do Senhor também age para fazer justiça com aqueles que precisam de justiça. A Bíblia diz que aquele que clama por justiça é um dos herdeiros do reino dos céus. E eu creio que eu e você clamamos por justiça. Eu e você somos filhos daquele que é justo. E por isso estamos aqui simplesmente para louvar e agradecer, mesmo sem entender todas as coisas. Quando Jesus pegou uma bacia e uma toalha e disse que iria começar a lavar os pés dos discípulos, Pedro disse: não, Senhor, sou eu que tenho que lavar o teu pé. E Jesus disse: Pedro, o que eu faço agora não compreendes, entenderá depois. E assim acontece comigo e com você. Nós não compreendemos. Eu tive um sonho essa semana e eu raramente lembro daquilo que eu sonho, mas quando eu lembro é porque Deus quer me dizer alguma coisa. E eu sonhei com uma mulher que eu há muitos anos não vejo, e Deus me disse claramente o que estava acontecendo naquela casa e naquela família. E eu orei: Senhor, por que o Senhor me deu esse sonho? E por que eu vi isso? E por que o Senhor me revelou a vida desta mulher que eu há tantos anos não vejo? Ele disse: esta é a realidade de muitas casas. Eu mostrei apenas uma para você. Queridos, as casas que estão longe da presença de Deus são casas que estão em trevas. As casas que não cultivam a presença de Deus, que não cultivam a palavra de Deus, e eu não estou falando de religião, não estou falando de prática religiosa, estou falando de princípios que precisam ser seguidos. Estas casas vivem nas trevas. E é por isso que Jesus, ele começa a inquietar. Ele começa a inquietar eu e você. Não apenas os líderes da igreja, não apenas aqueles que são ministros de louvor, aqueles que pregam, aqueles que intercedem, mas ele começa a levantar eu e você. Assim como levantou Estevão, assim como levantou Filipe, que foram escolhidos para servir as mesas das viúvas, mas eram cheios do Espírito Santo. E ele levanta Estevão para ser o primeiro mártir, e ele levanta Filipe e diz: Filipe, vai àquela estrada e pregue para aquele homem.
Deus está me levantando, Deus está levantando você, Deus está levantando você que acha que não pode, para dizer àquelas famílias que a presença do Senhor precisa habitar ali. Quem sabe oportunamente eu posso contar o que Deus vai fazer naquela casa. Efésios capítulo 6, para quem vai acompanhar ou vai anotar, tema desta palavra: homens de guerra. Versículo 10, a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Nós estamos aqui em pouca gente, mas eu vou pedir para quem está aqui para dizer glória a Deus. Você que está em casa, diga aí glória a Deus. Aleluia. Existe aqui, queridos, uma revelação feita pelo apóstolo Paulo para mim e para você. Essa revelação é muito simples e ela deveria ser muito clara. Ela precisa ser clara na minha vida e na sua vida, que não somos carne, mas somos espírito. A ciência diz que o homem, o ser humano, é corpo, alma e espírito. Mas quando eu encontro Jesus, eu creio na sua palavra, como diz Paulo: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu passo a ser espírito, que possuo uma alma e habito num corpo. Porque quando eu for espírito, eu entenderei, me preocuparei e darei louvores às coisas do céu. Amém? E é por isso, queridos, que Paulo diz: a nossa luta não é contra carne e sangue. Fala comigo: a minha luta não é contra carne e sangue. Querido, por mais que às vezes tem aquela pessoa que nos incomoda, eu quero que você pense aí em alguém que já te incomodou muito na vida. Tem aquela pessoa que nos tira a paz, nos tira o sossego. Tem aquele outro que às vezes eu vejo na televisão e eu falo: não gosto desse cara, não gosto dessa mulher. Para quem estuda, talvez tenha um colega de escola que te incomoda demais. A Rebeca outro dia sentou no sofá e olhou para mim e falou: pai, eu tenho um coleguinha lá que ele me incomoda a aula inteira. E claro que eu tentei contornar e disse: filha, ame-o. O quê? Ame-o. Não sei se foi com a Maju ou com a Rebeca, quando nós morávamos em Medianeira ainda. Eu acho que era com a Maju que aconteceu. Tinha uma das professoras da escola lá que ela não gostava. Tu lembra disso? E nós em casa, principalmente antes delas saírem para a escola, ele saiu aqui, senão ela ia me confirmar se foi a Maju ou a Rebeca. Foi a Rebeca? Ah, se livrou dessa, né? E nós então começamos a orar pelas professoras da escola. E oramos por uma, oramos por outra. E ela tinha algumas professoras, uma que era de educação física, outro que dava artes, outro que dava ciências. E nós fomos falando o nome das professoras. E quando eu falei o nome daquela professora que ela gostava, eu não vou falar o nome dela, mas quase que eu falei. E ela falou: a tia fulana não. Ela largou a minha mão e falou: aquela lá não, nós não vamos orar por aquela. Na pureza do coração de uma criança,
ela se sentiu impedida de interceder por alguém que ela não gostava. Eu nunca mais esqueci aquilo. Eu entendi, queridos, que desde o ventre talvez, desde as primeiras manifestações, nós somos acostumados a lutar, a brigar contra carne e sangue. Nós somos acostumados a olhar para as pessoas cujo comportamento, temperamento, caráter são distorcidos e não nos fazem bem. Nós olhamos para eles e dizemos: eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. E eu vou falar para vocês, eu também tenho gente que eu não gosto. Mas por mais que você não goste, existe um Deus que me ama e ama aquela pessoa do mesmo jeito. Porque o amor dele é incondicional. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a nossa luta do dia a dia, Jeff, ela não é contra a carne e sangue. Ela não é contra aqueles que nos incomodam, que fazem mal, que nos perseguem, mas é contra os poderes das trevas que agem nas potestades. E eu estou fazendo um estudo, estou lendo um pouco sobre justamente esse domínio espiritual. E quem sabe um dia a gente possa falar um pouco mais, ou num encontro a gente entra nesse mérito. Mas uma coisa é clara, queridos, como diz aqui, Paulo fala: a nossa luta é contra os poderes e autoridades e dominadores. Engana-se aqueles que acham que o mundo que existe é apenas este que nós estamos vendo. Existe um mundo invisível, um mundo espiritual, que age tanto para o bem quanto para o mal. E eu e você precisamos estar atentos e preparados para guerrear, não neste plano, mas no plano espiritual, porque a minha luta não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Vá comigo para o livro de Josué. A irmã Mara quase pregou a minha palavra aqui. Glória a Deus por isso, porque isso confirma que é o Senhor que está nos direcionando. E hoje, talvez, Mara, se confirme aquilo que nós falamos lá em casa, da direção que Deus tem dado para a igreja. Nós comentávamos sobre as palavras que estamos ministrando, e a Mara me contou uma palavra que ministrou na célula dela. E muitas coisas que foram ali abordadas, foram abordadas em Santa Helena, numa célula que eu estava ministrando. E nós não combinamos. Houve um tempo, queridos, que a Mara e o Jever vão lembrar disso. Houve um tempo em que a gente fazia um boletim de célula. Nós escrevíamos o boletim de célula e a gente mandava para todos os líderes de célula ministrarem a mesma mensagem durante aquela semana. Tem nada de errado nisso. Mas eu descobri que nós não precisamos do boletim de célula para ministrar na mesma direção. Nós precisamos de um só Espírito. Quando há um só Espírito, e esse Espírito ele age na liderança da igreja, você pode até usar um texto diferente, você pode até usar um exemplo diferente, mas a forma que Deus vai falar vai ser a mesma. Josué capítulo 5. Todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote.
Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria. Terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles colocou seus filhos, e estes foram o que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Vou ler novamente. Versículo 6. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Feche teus olhos um pouquinho. Você que está em casa, se você pode, segure na mão das pessoas aí. Se você pode, se você está na sua sala, fique em pé, se abracem. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela palavra que ouvimos, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que agora ouvem, e obrigado pelo Teu Espírito, Pai, que já incendeia o nosso coração. Que este seja um tempo de cura, que este seja um tempo de libertação, que este seja um tempo de crescimento na vida de todos nós. Que ninguém, Pai, depois de ouvir esta palavra, permaneça como está, mas seja tocado, transformado pelo Teu Espírito. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém? Queridos, no texto aqui de Josué, nós entendemos claramente que quando aquele povo saiu do Egito, existiam homens de guerra, homens que chamavam a atenção, talvez pelo seu porte físico, chamavam a atenção pelo treinamento que tiveram, homens de guerra que tinham características de soldados de guerra. Você consegue imaginar um soldado? O Xande está aqui com uma roupa camuflada, né? Você em casa não pode ver, mas nós temos um soldado aqui, é meio falso, brincadeira, gente. Mas você consegue imaginar um soldado, um homem de guerra? Uma pessoa talvez que tenha um treinamento diferente, uma pessoa que naquela época sabia empunhar a espada, uma pessoa que por onde caminhava chamava atenção, e aqueles talvez que caminharam com eles ali durante aqueles anos, sabiam, olha, ali tem um guerreiro, ali tem um homem de guerra. Mas nenhum daqueles foi usado pelo Senhor nas guerras que permitiram que Israel tomasse posse da terra prometida. Queridos, e não pensem que em virtude da presença do Senhor, em virtude do plano do Senhor, aquela luta foi fácil. Aquela luta não foi fácil, e para quem já leu ali esses livros do Velho Testamento, especialmente o livro de Josué, o livro de Números, percebe que eles tiveram que lutar muito, e os povos resistiram. Quem já leu e conhece a história da batalha de Jericó, entende muito bem que a Bíblia diz que os muros de Jericó eram intransponíveis. Querido, a guerra naquele tempo
Ela era necessária porque naquele lugar onde eles queriam entrar, já havia um povo que dominava, já havia uma cultura que dominava, e eles queriam entrar, eles queriam mudar, eles queriam tomar posse daquilo, e fazer daquele lugar, ou daqueles lugares, uma terra onde a presença do Senhor seria real. Traz isso para a nossa realidade agora. Quando nós lutamos nas regiões celestiais, quando nós colocamos o pé numa cidade e começamos a profetizar naquele lugar, ali já tem um povo que habita, ali já tem uma cultura que habita, ali já tem um pensamento que habita, ali já tem uma forma de agir que habita. E aí chega um povo de Deus e começa a guerrear, e começa a lutar. Ali chega um povo de Deus que começa a mudar os pensamentos, e aí ganha um, e os povos daquela região começam a dizer: olha, ele traiu a nossa cultura. Aí ganha mais um. Queridos, da mesma forma como aquele povo tinha que tomar posse de uma terra cujos outros povos habitavam, nós hoje não vamos mandar ninguém embora das cidades, mas nós queremos tomar as cidades. Nós precisamos tomar e transformar o pensamento das pessoas, porque enquanto nós não renovarmos e transformarmos o nosso pensamento, nós não vamos conseguir compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que isso significa, pastor? Significa que nós continuamos em guerra para tomar posse de uma terra. Você está me entendendo? Nós continuamos em guerra, porque o mesmo Jesus que me salva é o mesmo Jesus que diz: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. O mesmo Jesus que nos salva é o mesmo Jesus que diz: vão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós ameaçamos, ou quando nós começamos, ou quando nós nos dispusemos a fazer e a cumprir esse ide, o que nós encontramos? Resistência. Resistência. Ou não é verdade? Encontramos ou não? Resistência. O fato é, queridos, que o treinamento desses homens, quando eu falo homens de guerra, homem raça, não homem em termos de gênero. O fato é que esse treinamento de homens de guerra, ele não se dá mais em campos de concentração, ele não se dá mais em academias militares. Os homens de guerra hoje são treinados pelo próprio Espírito. Os homens de guerra hoje são aqueles mais fortes, continuam sendo os mais fortes. Os homens de guerra hoje são aqueles que chamam a atenção como os outros chamavam. Os homens de guerra hoje, Mara, como você disse, são aqueles que têm a marca. E a marca é justamente o Espírito do Senhor. Hoje, queridos, o Senhor continua rejeitando aqueles que acham que estão prontos para a guerra, porque não estão. Hoje o Senhor continua rejeitando aqueles que acham que estão bem treinados, mas na verdade não estão. Hoje o Senhor continua rejeitando aqueles que se dizem muito fortes, e continua colocando no lugar deles aqueles que na verdade, verdadeiramente são fortes aos olhos de Deus. Você lembra o que aconteceu lá em Belém, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé? Os irmãos de Davi começaram a passar. E quando chegou a vez de Eliabe, o próprio profeta disse: certamente estou diante do rei. E o que Deus responde para ele?
Não atentes para a sua aparência, para a sua força, para a sua altura. Vocês não veem como eu vejo. Vocês veem o exterior, a aparência, mas eu vejo o coração. Os homens de guerra hoje são aqueles cujo coração é voltado ao Senhor. É por isso que ele mesmo disse: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Existem algumas circunstâncias, e a Bíblia nos mostra que aqueles homens de guerra que foram morrendo, e mesmo depois da liderança de Josué, ainda sobraram alguns homens de guerra, mas nenhum, diz o texto que nós lemos, nenhum daqueles que saiu do Egito entrou na terra, exceto Josué e Calebe. Vá comigo lá para o livro de Números. Números capítulo 14, versículo 2. Quando nós lemos esse texto, nós encontramos algumas razões que fizeram com que o Senhor rejeitasse aqueles homens de guerra. Números 14, 2 até o 9, diz: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Misericórdia. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde mana leite e mel, e a dará a todos nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo. Amém. Queridos, essa discussão ocorreu entre Josué, Calebe, entre Moisés e Arão, mas quem estava nesta reunião? Diga comigo: homens de guerra. Homens de guerra que não estavam mais habilitados para aquele tipo de guerra que Deus estava preparando. E Deus, ele começa a desqualificar esses homens. Deus começa a dizer: eles não servem mais para mim, porque eles não entenderam que sou eu que estou no comando. E eu anotei aqui, querido, um primeiro motivo dessa desqualificação: murmuração e rebeldia. Fala comigo: murmuração e rebeldia. A notícia de que haviam gigantes naquela terra os abalou a ponto deles murmurarem contra o projeto de Deus para a vida daquele povo. Irmãos, nós passamos um período difícil, e por mais que a gente tente, como diz o pastor Cláudio Duarte, por mais que a gente tente não participar, nós estamos no meio do furacão. Não tem jeito.
tem jeito. Nós estamos no meio de um tempo onde nós precisamos escolher. Ou nós nos fortalecemos nesse tempo e nós compreendemos que isso está nos forjando, ou nós entregamos as cartas. E eu digo para você que, por muitas vezes, o desejo é entregar as cartas. A gente não pode ser aqui hipócrita em dizer que nunca pensamos nisso. Por muitas vezes o que vem ao coração das pessoas é o desejo de dizer: não, não vai ter mais jeito, não dá mais. Vou confessar para vocês aqui com todo o respeito, e que Deus não entenda que esse meu comentário é um comentário de murmuração contra autoridades. Não, não é isso. Mas quando eu vi um decreto que proíbe culto no domingo e permite no sábado, eu mesmo falei: Senhor, o que é isso? Onde mais as pessoas estão podendo se amparar nesse tempo? Onde mais? Na fé. Não há outro lugar. Não há. Certa vez eu li um livro de uma pessoa, de um médico, escrito por um médico lá de Rio do Sul, Santa Catarina, um médico cristão. E ele dizia que a medicina, a ciência, tem crescido muito, mas por muitas vezes, aquele mesmo médico que joga a toalha e diz que não tem mais o que fazer, este mesmo médico precisa chamar um sacerdote para realizar o funeral de alguém da família. Queridos, existem realidades que nós precisamos compreender. A pessoa pode não ter procurado Deus durante toda a vida, mas quando o momento difícil chega, como disse o Paulo, quando a situação difícil chega, e principalmente situações de morte, de desespero, de quem se lembra? De Deus. Chegou um tempo, queridos, que nós precisamos mudar a característica, a cara daquilo que se chama igreja. Igreja não é o prédio, igreja não é o templo físico, igreja não é o CNPJ, igreja somos eu e você, no dia a dia, levantando a mão, fazendo a diferença e dizendo: espera aí! Como Jesus disse aos apóstolos, aos discípulos, quando estavam entrando em Jerusalém, que as pessoas começavam a gritar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, bendito que vem. Os discípulos falaram: fala para eles ficar quieto, fala para eles ficar quieto, eles vão te prender, eles vão te prender. E Jesus disse: se eles não clamarem, as pedras clamarão. Querido, eu não quero ser substituído por pedra. Você quer? Você que está em casa, você quer ser substituído por pedra? Eu creio que não. Para que eu e você não sejamos substituídos como homens e mulheres de guerra, substituídos por pedras. Porque Deus pode suscitar o louvor, a palavra daquilo que nós nem imaginamos. Se nós não quisermos ser substituídos por pedras, nós precisamos louvar o nome dEle, nós precisamos dizer que Ele é Deus, nós precisamos impor as mãos sobre os enfermos, nós precisamos interceder sobre as pessoas, nós precisamos dizer: aquele Jesus que lá há 2000 anos morreu na cruz, Ele está vivo, Ele está dentro de mim, Ele está fazendo a diferença na minha casa, Ele mudou a minha história. Nós precisamos ter sim a marca clara da promessa. O livro de Atos diz que era nítido que os apóstolos estiveram com Jesus. Por que, Jever? Por que era nítido? Tem um texto que eu acho incrível, que onde Pedro passava, a sombra dele se projetava, e ali curava os doentes. Aleluia, aleluia. Este é o homem de guerra. O homem de guerra, Paula,
é aquele que entra no lugar cuja presença está naquele lugar de trevas. Entra no lugar onde a tristeza está. Entra no lugar onde não existe mais esperança, não existe mais alegria. Mas quando chega o homem de guerra naquele lugar, tudo parece que vai indo para o lugar. Irmãos, sabe aquelas músicas que às vezes a gente ouve, começa a gerar paz, a gente começa a chorar? Quem não teve uma experiência assim? Ou às vezes ouvindo alguém ministrar uma palavra, tu começa, parece assim que tem algo acontecendo. É porque aquela música foi composta não pelo compositor, mas pela inspiração de Deus. Assim são os homens de guerra. Homens e mulheres de guerra não são frouxos. Homens e mulheres de guerra não são medrosos. Homens e mulheres de guerra não são aqueles que vão dizer amém para tudo. Falei aqui domingo passado. Homem e mulher de guerra também não é briguento. Homem e mulher de guerra é aquele que coloca a sua mão, coloca o seu pé e diz: espera aí. Eu amo, eu respeito, mas eu sirvo um Deus que vai fazer a diferença. Esse é um homem e uma mulher de guerra. Um homem e uma mulher de guerra não é aquele que lembra. E aí vem o segundo motivo, que eles foram destituídos do cargo. Eles lembraram do Egito. Irmão, lembrar é uma coisa, mas o que eles tentaram fazer? Organizar uma comitiva e disseram: voltaremos para o Egito. Tem coisas que a gente fez na velha vida, especialmente para quem está aqui e se converteu depois de adulto. Para quem nasceu talvez no Evangelho, nunca fez e nunca vai poder sentir a vergonha que talvez eu como pastor sinto por coisas que fiz na velha vida. Mas isso não significa que eu nunca mais vou lembrar do que eu fiz. Lembrar é uma coisa, me organizar e desejar voltar é outra. Ainda mais quando eu começo a contaminar mais pessoas. Querido, hoje o que tira as pessoas da igreja não é Satanás. São pessoas que um dia estavam aqui e hoje estão lá fora. Isso se chama, o crente evangélico chama isso de desviado, não é verdade? E aí o testemunho daquelas pessoas que um dia estavam aqui louvando, glorificando a Deus, entregando profecia, falando que ia fazer assim, não, eu nunca vou fazer isso. De repente está fazendo exatamente aquilo que falou que nunca ia fazer. Aí aquele que viu essa pessoa falando um dia, ele vai olhar para ela e vai dizer: mas peraí, você não disse que você tinha nascido de novo? Esse é o problema da igreja. Homens e mulheres de guerra que já perderam o posto, mas continuam achando que estão fardados. A farda de Deus não é exterior, é interior. A farda de Deus não vem desenhada em uniformes, em patentes. A farda de Deus vem impregnada no coração. Essa farda gera em nós fruto: amor, paciência, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eis a farda dos homens e mulheres de guerra. Eu posso olhar para alguém, Leninha, e não concordar com nada que aquela pessoa tem falado, mas isso não me dá o direito de esquecer do fruto do Espírito. Aqueles homens, queridos, eles foram desqualificados.
Primeiro, porque murmuraram, se rebelaram. Segundo, porque lembraram da velha vida. Mas também porque não compartilharam mais com a visão do seu líder. Vou falar uma coisa que talvez eu nem deveria falar, como pastor. Se um dia, você que é membro desta igreja, desse aprisco, se um dia você me olhar aqui, ministrando, e você não acreditar mais em mim, não fique mais aqui. Busque alguém que você acredita. Se um dia você me ver ministrar aqui, ou te dar uma orientação, quando você pedir, se um dia você ouvindo a minha palavra, lá no seu coração você não acreditar mais no que eu estou falando, não fique mais debaixo da minha cobertura. Eu nada mais posso fazer por você. Aqueles homens e mulheres de guerra disseram: vamos levantar um novo líder? Vamos levantar um novo líder e nos levar para um outro lugar. Esse outro lugar era o quê? A volta para o Egito. Para eles, qual era o problema? Fala comigo, Moisés. Inclusive alguns deles se manifestaram. Alguns deles começaram a dizer: não, você não pode liderar sozinho. Você lembra o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu com Arão e Miriam? Não estou aqui profetizando lepra na sua vida. Eu estou profetizando que a farda do homem e da mulher de guerra passa pela submissão. Moisés estava falando uma língua diferente da língua que eles queriam ouvir. Moisés, ao ouvir o relato dos espias, falou uma língua: nós certamente vamos vencer. E o que eles queriam ouvir: não, nós não vamos vencer, nós vamos ser derrotados, nós vamos ser esmagados. Mas Moisés foi fiel à promessa. E por último, no versículo 9, diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Queridos, homens e mulheres de guerra devem lançar fora todo medo. Todo medo. Todo medo. Todo medo. Quando eu falo todo medo, é todo medo. O medo não permite que o nosso pensamento esteja focado na promessa. O medo de falar, o medo de agir, o medo de pensar diferente, o medo de tomar uma decisão de acordo com a palavra, faz com que a unção que Deus derramou sobre mim e você, ela seja exprimida. O medo toma conta de uma pessoa a ponto de tirar dela as melhores características de homens e mulheres de guerra. Josué e Caleb, escuta só, eles não disseram que lá na terra que eles foram espiar, eles não disseram que lá não havia gigante. Eles concordaram com o relato. Concordaram ou não? Concordaram. Não, realmente tem gigante. Querido, nós não podemos ser tão exagerados a ponto de não concordar que nós vivemos um tempo difícil. Eu seria uma pessoa que não estaria conectada com a realidade se eu viesse aqui dizer para vocês: não, está tudo bem. Mas isso não pode mudar a nossa convicção de fé.
Isso não pode mudar a certeza de que aquilo que nós estamos levando no coração não vai se cumprir. Josué e Caleb disseram: realmente tem gigantes, mas nós os devoraremos, nós seremos maiores, nós os venceremos. O que o apóstolo João vem dizer depois, lá na sua primeira carta, ele diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Querido, quando Davi olhou para o gigante, já falamos disso tantas vezes, quando Davi olhou para o gigante, ele falou: você é um incircunciso, você está falando contra o exército do Deus vivo, e hoje mesmo eu vou te mostrar o que Deus vai fazer com você. Você vem contra mim com pedra, com pau, com espada, com lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Homens de guerra não usam mais espada de metal. Homens de guerra usam a espada do Espírito. Essa, a espada de metal não pode derrubar. Os guerreiros tinham medo dos gigantes. E hoje, muitos guerreiros de Deus estão perdendo a patente de guerreiro, porque também estão com medo dos gigantes. Fique de pé, quero orar com você. Um guerreiro com medo, querido, é desqualificado pelo Senhor. Um guerreiro com medo é desqualificado pelo Senhor. Deus não queria, mas toda uma geração ficou pelo deserto. A terra que manava leite e mel não pôde ser desfrutada por aqueles que saíram do Egito.